Chegou o momento Bill Gates do canal. E se a gente fizesse o Windows XP com programação web? Será que é possível fazer a interface de um sistema operacional usando aí o HTML, o CSS, o JavaScript? Tudo isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então esse aqui é o nosso projetinho, pessoal, do Windows XP que a gente vai estar fazendo ao longo de uma série de vídeos. Nós não vamos fazer tudo isso de uma vez só, tá? Porque aí vai ficar muito demorado. A gente vai fazer vários videozinhos e cada um deles a gente vai fazer um pedaço. Eu já construí ele no CodePen, vou inclusive deixar na descrição desse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo, o link para você ver aqui o projeto completo, certo? Então, vou até colocar ele em full screen, a gente construiu ele em HTML, CSS e JavaScript, como você pode ver. Eu vou deixar ele full screen aqui para ficar mais legal a nossa visualização aqui, ó. Ó, que show de bola! Estamos com o Windows XP aqui. Se a gente teclar ainda um F11 aqui, ó, vai ficar mais legal ainda, ó, que daí fica a tela cheia e aí parece realmente que a gente está no Windows XP. Então olha só que legalzinho esse projeto. A gente vai aprender vários conceitos importantes da programação web, principalmente no CSS, as questões de posicionamento, display, position, essas coisas aí que são importantes para a gente alocar os nossos itens na tela. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos recursos que a gente tem. Primeira coisa, a gente tem aqui a opção de clicar com o botão direito na tela, ó, em qualquer ponto, e ele abre o menu aqui, que a gente só escreveu item menu, né? Mas seria aquele menuzinho onde a gente podia criar uma nova pasta, propriedades e tal, a gente poderia fazer o que quiser. Aqui a importância do que a gente fez é da interface em si, né? A gente tem o menu iniciar aqui, olha só que legalzinho o menu iniciar, com o saudoso Internet Explorer, o Windows Media Player e o Windows Messenger, olha só. A gente tem aqui meus documentos e tal, fazer logoff, desligar, beleza. Então a gente tem um menu iniciar bem certinho, ó, o botãozinho ó, fazendo os efeitinhos aqui também, ó, de passar o mouse em cima, fica um verdinho mais claro e tal, né? Aí aqui a gente também tem os ícones da barra de tarefas, né? O de volume, o Windows Media Player, aqui o do antivírus que a gente tinha no Windows XP e um reloginho que está funcionando inclusive com o horário aqui de acordo com o meu computador, né? Então fica o reloginho aqui embaixo. Outra coisa muito legal são os ícones da área de trabalho. Olha só, os ícones da área de trabalho são arrastáveis, você pode colocar os ícones onde você quiser dentro da área de trabalho, e quando você clica e arrasta, ele seleciona o item, tá vendo? Olha só que legal. Também quando a gente dá duplo clique no item, ele também funciona. Então vamos entrar no Internet Explorer aqui. Ai, gente, eu fiz essa zoeirinha aqui, ó. Da janelinha de erro crítico, é impossível fazer essa carroça velha funcionar, mas isso aqui a gente também vai estar criando, tá? Essa janelinha estilo Windows XP aqui bem legal também, ela pode se mexer, botão de fechar, botão de OK, né? Ó, bem legal com sonzinho de erro do Windows aqui também, ó. E a gente tem também a nossa lixeira aqui, né? Dentro da nossa lixeira a gente tem um segredo que eu vou deixar aqui para vocês depois darem uma olhada nesse videozinho aí, tá bom? Não vou falar o que tem aqui no segredo. Todas essas janelas, pessoal, como essa janela aqui da lixeira, ó, olha só que legal. Quando você clica, ele já marca lá embaixo na barra de tarefas o programa que foi aberto. Olha só que legal. Essa janela pode ser maximizada, olha só que show de bola. Você pode maximizar ela, você pode aqui mexer o tamanho da janela, ó, do jeito como você quiser, até um tamanho mínimo aqui que você pode colocar. Certo? Você pode minimizar a janela, olha que legal o efeito de minimizar aqui, ó. Ele faz exatamente aquele efeito de reduzindo e vindo aqui para a barra, e aí aqui fica o item que você pode clicar, ó, a diferença dele minimizado ou não. E quando você clica aqui, ó, ele também reduz igualzinho acontece no sistema operacional, certo? A gente tem o botão de fechar a janela para fechar e aí fecha o programa aqui. Basicamente é isso o projeto, tá, pessoal? Pode parecer simples, mas cada coisinha que eu mostrei aqui foi projetada, foi pensada, então a gente vai dividir em várias aulas esse projetinho do Windows XP para a gente treinar.
Então, vamos começar com a mão na massa. Antes da gente começar, um recado para você, momentinho merchan bem rapidinho. Se você está assistindo esse vídeo em novembro, dos dias 1º até o dia 30 de novembro, a gente está em Black November, que é tipo uma Black Friday gigante, que acontece o mês inteiro, em que todos os meus cursos de programação ficam com a metade do preço. É o único momento do ano em que a gente tem essa promoção especial onde tudo vai estar 50% de desconto, metade mesmo. Então o curso Programador Web completo do zero ao Full Stack está de R$ 297 por R$ 148,50. Você pode parcelar em até 12 vezes, pagar no Pix, boleto e tudo mais. Também meu curso de aplicativos, o Criando Aplicativos do Zero e Fácil, também está pela metade do preço, de R$ 497 por R$ 248,50. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, links estão aqui na descrição. Tenho certeza que vai valer muito a pena. É a oportunidade única do ano para adquirir nesse preço, beleza? Então, para fazer essa nossa aula, nós vamos estar utilizando aqui a plataforma do CodePen. Então, o site é codepen.io, que é uma plataforma aqui onde a gente pode codificar ali o HTML, o CSS, o JavaScript em tempo real, já vendo o resultado na nossa tela diretamente no navegador. E aí o legal é que você pode compartilhar depois esse seu projeto com outras pessoas, o seu link, você pode copiar um projeto e modificar, copiar repositórios e tal. Então é quase que como uma rede social do front-end. É muito legal. Se você não conhecia o CodePen, eu recomendo bastante. Não estou sendo patrocinada porque eu uso e eu gosto mesmo, certo? Se você não tiver uma conta por acaso, você vai aqui em Sign Up, faz o seu cadastro e tudo certo. Então eu vou entrar aqui na minha conta para nós podermos começar. Já fiz o login então na minha conta. Para começar um novo projeto, você vem aqui nesse botão na lateral esquerda aqui, Pen, e aí ele já vai abrir aqui um projeto zeradinho para você. Você tem aqui em cima como colocar aqui na lateral, no seu talvez esteja diferente, esteja embaixo ou em cima, talvez o seu vai estar assim, né? Eu recomendo você vir aqui em cima nesses íconezinhos e coloca aqui na lateral, ó, que fica mais fácil da gente ver o que a gente vai precisar aqui na tela, certo? Então aqui em cima a gente tem o HTML, então você digita o HTML aqui você tem o CSS e aqui você tem o JavaScript. No HTML não precisa fazer aquela estrutura base de um documento HTML com aquelas questões de head, meta tags, title, nada do tipo. Aqui é como se já fosse dentro do body, né, da nossa tag body de um arquivo HTML. Então é só começar realmente a colocar os elementos, as tags aqui dentro, ok, pessoal? Para facilitar o nosso trabalho dessa aula, eu deixei aí, ó, separado para vocês um Google Docs aqui com todos os links das imagens que nós vamos estar utilizando nesse projeto, tá? Como a gente está trabalhando aqui online no navegador, então a gente precisa referenciar aí o link direto das nossas imagens. Então eu deixei tudo separadinho aqui, né? Os links, talvez no futuro, talvez algum desses links não esteja funcionando, se você está vendo uma aula no futuro. Mas por enquanto está funcionando todos esses, então a gente vai estar utilizando eles para montar o nosso projetinho, certo? Também um detalhezinho aqui para os botões de menu iniciar, ou melhor, minimizar, maximizar, fechar, a gente vai usar ele no formato base 64, que é como se esse códigozinho que você está vendo aqui, ó, é como se a gente desse a instrução para o computador para ele construir a imagem. Então, ó, se eu colocar aqui no navegador e dou um Enter, olha só que legal, ele desenha no navegador a imagem para nós. É um formato aí binário, né, de imagem. Então a gente também deixou aqui esse formatinho para os ícones que vão aparecer nas janelas, porque daí fica exatamente igual ao Windows XP. Exatamente igual, inclusive com os efeitinhos quando você passa o mouse em cima e tal. Quando a gente chegar nessa parte, a gente vai estar utilizando, tá? Então, na descrição tá o link para você acessar esse Google Docs aqui, e quando a gente for precisando, a gente vai pegando aqui os links das imagens para a gente trabalhar. Beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui uma div, e a gente vai colocar aqui o nome dela de área de trabalho. Ou melhor, a gente vai fazer primeiro aqui, ó, um ID chamando de Windows XP. Então, essa div vai ser a div principal onde tudo vai estar dentro, a nossa div Windows XP, certo? Então, vamos fechar aqui a nossa div Windows XP, e aí beleza.
Para você usar o CSS, é só você vir aqui, clicar e colocar o que você quer. Então, a gente pode fazer aquele padrãozinho que a gente geralmente faz, com o asterisco aqui, box sizing border box. Aqui em cima a gente pode colocar o nome do projeto aqui de Windows XP YouTube. E aqui a gente pode colocar que o body vai ter a margem 0, certo? Só para a gente deixar tudo coladinho. Aí esse é o padrãozinho. Ctrl S no seu teclado, você já salva e aí o projeto já fica salvo. Então vamos criar aqui, ó, esse nosso ID aqui, Windows XP. Windows XP. E aqui a gente vai colocar as propriedades da nossa tela, que na verdade vai ser, a largura vai ser de 100 VW, que é 100 view rate. Esse VW é uma unidade de medida no CSS que diz respeito ao tamanho da tela. Então eu quero pegar, é quase como se a gente colocasse 100%, só que o view width aqui, o VW, né? View width, eu falei view rate, né? O view rate é VH, é outra coisa, é para altura. Esse aqui é para largura, então ele vai pegar 100% da largura que tiver disponível. E a gente vai colocar também que a altura dele, ou rate, vai ser 100 VH, que é a mesma coisa que o VW, que é o view width, mas o view rate é da altura. Também vamos dizer aqui que o display vai ser do tipo flex. A gente vai usar muito aqui o flexbox para fazer o alinhamento de todos os nossos itens, certo? Então, beleza. Com isso aqui a gente já tem a base. A gente até pode colocar aqui um overflow hidden, que é para dizer que tudo que tiver fora desse tamanho total que a gente colocou aqui, de 100% de largura e 100% de altura, não vai aparecer, porque a gente quer que nosso sistema operacional fique contido aqui dentro, certo? Então, dentro aqui do nosso Windows XP, a gente vai fazer uma outra div com a classe aqui que a gente pode chamar de área -de -trabalho. Então, vamos fazer a nossa área de trabalho. Oh, meu Deus do céu, área de trabalho. E dentro da nossa área de trabalho é onde a gente vai ter ali os nossos ícones, a gente vai ter o nosso wallpaper e tal, né? Então, a nossa área de trabalho, a gente pode fazer aqui, né? A classe área de trabalho. E a gente vai fazer ela tendo o display como sendo flex. A gente pode colocar aqui que o width dela vai ser de 100 VW também, vai pegar toda a largura da tela. E a gente pode colocar aqui de background aquela nossa imagem que a gente tem do wallpaper do Windows XP, né? Então a gente pode vir aqui na nossa lista de imagens e já pode pegar aqui, ó, o wallpaper do Windows XP. Então a gente vai colocar aqui no nosso background a URL e aqui a gente pode colocar aqui o wallpaper do Windows XP. Beleza, ele parece bem grande, mas agora a gente vai corrigir esse tamanho, colocando aqui que o background size dele vai ser do tipo cover. Ó, já vai ficar do tamanho certinho, ó. Já temos aí a nossa areazinha de trabalho do Windows aí, que legal. E a gente pode colocar aqui também o overflow, também vai ser hidden para nada sair aqui dessa área da nossa área de trabalho. Então olha só que show de bola, já fizemos aqui a nossa área de trabalho, já estamos com o wallpaper do nosso Windows aqui funcionando para nós. E aqui dentro, então, da nossa área de trabalho é que a gente vai estar colocando os nossos ícones. Mas vamos agora fazer a nossa barra de tarefas, né? Então vamos fazer aqui, fora do fechamento da nossa área de trabalho, nós vamos fazer aqui a nossa barra de tarefas. Então a gente pode fazer aqui uma div class e aqui a gente pode chamar de barra de tarefas. Vamos construir aqui a nossa barra de tarefas. Então, vamos fazer essa classe aqui, barra de tarefas. A nossa barra de tarefas, ela vai ter o display do tipo flex também. Vamos colocar aqui o posicionamento dela, position, vai ser absolute. O position absolute, pessoal, ele é um posicionamento que fica em relação ao que tiver próximo dele, em relação ao pai dele ou do elemento que for position relative mais próximo dele. Então você pode, através da posição absoluta,
definir um posicionamento de um item em relação ao pai. No nosso caso, a nossa barra de tarefas, ela está aqui em relação ao Windows XP, que é o pai dela, tag pai, né? Então a gente vai determinar o posicionamento dela em relação a essa div principal aqui. Então a gente pode colocar aqui, ó, que ela vai ter colado na parte de baixo, ó, bottom 0, a gente pode colocar que ela vai ser colada na parte de baixo, e ela vai ser também colada à esquerda. Então, quando você coloca bottom 0 e left 0, você está dizendo que ela quer ficar tudo embaixo e na esquerda. Vamos colocar aqui também a largura dela, ó, width de 100 VW, e a altura, o height, a gente vai determinar aqui um tamanho de 50 pixels, que eu acho que vai ficar bom. Para a gente enxergar isso aqui, a gente pode colocar um background, vou colocar aqui red, só para a gente ver como é que está ficando. Olha lá, que show de bola, ó. Já ficou a nossa barrinha aqui embaixo, tá vendo? Então, com o posicionamento absoluto, você consegue determinar o posicionamento de um elemento em relação ao pai dele. Então, o pai da barra de tarefas é o Windows XP. E passando essas propriedades, você tem top, left, right e bottom. Você passando os valores aqui, você pode determinar o posicionamento. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse que essa barra aqui ficasse lá em cima. Eu só faria aqui, ó, top 0, left 0. Ó. Aí ela vai para lá, tá vendo? Olha que legal. Então, dessa forma, você tem controle de posicionamento em relação ao pai, dentro, no nosso caso, do Windows XP, beleza? Só para vocês entenderem essa questão aqui do posicionamento. Então, vamos deixar ela lá embaixo. Agora, vamos deixar ela no estilo mesmo do Windows XP. Quando você está construindo, pessoal, é importante, principalmente se você está copiando alguma coisa, né? No nosso caso, a gente está fazendo um projeto clone do Windows XP, é você ter imagens de referência. Então, o que você faz? Você vai lá no Google e vai no Google Imagens e coloca lá Windows XP. E aí, baseado nisso, ó, você pode pegar uma imagem aqui que você quiser, ó, e aí você dá uma olhadinha para ver como é que é, ó, o formato, as cores e tal, para você conseguir encaixar o padrão que você quer realmente no seu projeto. Então é importante você ir buscando essas referências à medida que você vai construindo o seu projeto, ok? Como eu já deixei preparado aqui para a gente não se delongar muito, a gente vai já colocar aqui, ó, no background já as cores corretas aqui do menu iniciar. Mas isso aqui, quando eu estava fazendo a preparação da aula, eu levei um bom tempinho tentando encontrar o padrão de cores que ia ficar mais próximo do resultado que eu quero, que é esse tipo de cor que eu tenho aqui embaixo, né? Então isso aí, quando você está fazendo projeto, você precisa tirar um tempo para conseguir fazer também, beleza? Então, para fazer o efeito que a gente vai querer, a gente vai precisar usar aqui o linear gradiente, que é para a gente fazer o efeito de degradê. O linear gradiente é como se fosse uma espécie de funçãozinha aqui do background aqui do CSS. Então a gente passa assim, linear gradiente, eu vou pular uma linha só para ficar mais fácil da gente enxergar. Eu vou colocar aqui que vai ser de cima para baixo, então você faz assim, to bottom, vírgula, e aí você vai passar agora os padrões de cores que vão fazer o degradê de cima para baixo. Então a primeira cor que a gente vai usar vai ser o asterisco 245 EDB, que é tipo uma cor de azul, certo? E eu vou colocar aqui que começa em 0%. Você coloca vírgula. Aí você vai fazer agora a próxima cor. A próxima cor vai ser o azul claro, que vai ser o 0C8DEA. E aqui a gente vai colocar 9%. Ó, você já começa a perceber aqui, conforme a gente vai colocando as cores aqui, eu for salvando, que ele já vai fazendo o efeito de degradê aqui para mim, né? Então eu coloquei que a primeira cor que eu quero vai ser um azul, começa em 0. Depois, até 9%, eu quero que tenha um outro tom de azul. É isso que eu estou dizendo aqui, com isso que eu estou fazendo. Essas cores aqui são cores hexadecimais, tá, pessoal? Então, se você não conhece questão de cores hexadecimais, eu só vou mostrar para você aqui, ó, se copiar. Você vem aqui no Google e digita assim, Color Picker. Vai abrir aqui essa paletinha de cores do Google. E aqui, ó, você tem cada cor do espectro de cores aqui. Para o computador, ele tem um código específico. Então, por exemplo, um tom de azul que eu queira,
Ó, aqui tem hexadecimal, tá vendo? Então, se eu colocar aquela cor que eu coloquei ali, ó, ele já vai mostrar um tom de azul. Então, você procura aqui o tom e pode ver aqui qual que é o código para você copiar, para você estar fazendo ali as questões das cores, certo? Ok, então a gente já fez aqui esse e esse, a gente ainda vai precisar fazer mais aqui alguns gradientes aqui. Então, o próximo vai ser o mesmo azul aqui, ó, só que a gente vai fazer agora 18%. A gente vai fazer ele de novo 92%. E por último, a gente vai fazer aqui um 333, que é tipo um cinzinha claro, ó, que vai ficar lá embaixo, que vai fechar o 100%, beleza? Vou salvar. Então, você faz linear gradiente, to bottom, e essas cores como eu coloquei aqui, né? E vai fazer esse efeito aqui maravilhoso que vocês estão vendo aqui na tela, que fica exatamente igual à barra do menu, da barra de tarefas do Windows XP. Então, olha só, que massinha, como é que ficou, ó. Você vê como é que era lá no Windows XP, ó. Tá vendo que ele tem um clarinho mais em cima, um cinzinha mais embaixo, ó. A gente fez esse clarinho mais em cima, esse cinzinha mais embaixo. Eu levei, pessoal, quase 1 hora para achar essa combinação de cores aqui, quando eu estava fazendo o projeto, para a gente conseguir alcançar esse resultado, tá? Então, quando você está em desenvolvimento, é assim mesmo, você tem que ir fazendo as coisas, beleza? Então, agora nós vamos fazer aqui, precisamos fazer o botão do menu iniciar e aqueles botõezinhos que fica aqui no cantinho, né, da barra de tarefas, que tem ali o negócio do som, antivírus, né, tal, o reloginho, para ficar a nossa barra de tarefas já prontinha. Então, eu vou colocar aqui dentro da barra de tarefas aqui um botão com ID iniciar, vai ser o nosso botão iniciar. E esse nosso botão aqui, a gente vai colocar escrito iniciar, beleza? Ó lá que belezinho, o botãozinho lá embaixo. E vai precisar ter uma imagem também, que é a imagenzinha do Windows XP. Então eu vou colocar aqui o IMG SRC e a gente pode procurar aqui na lista de imagens o ícone aqui do Windows XP do menu iniciar, que é esse aqui de baixo, ó. Então eu vou copiar esse daqui e vou colar aqui dentro da nossa tag de imagem. Ele vai ficar meio grandinho, então você pode determinar aqui direto que o width dele vai ser de 30. Vamos colocar aqui de 30 pixels para que ele não fique tão gigantão. Olha lá, aí já vai ficar desse jeito aqui, beleza? Agora, então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse botãozinho aqui, a estilização dele. Então, a gente vai fazer aqui o iniciar, porque a gente está usando o joguinho da velha porque ele é um ID aqui em cima, ó. Então vamos fazer, o iniciar vai ser o display dele, vai ser flex também. O edit, a largura dele vai ser de 180 pixels. Aí ó, 180 pixels já fica um tamanho bem legal aqui para pegar a área do menu iniciar. Para a gente deixar tudo alinhadinho bem no centro dele, do botão, a gente faz o Justify Content como sendo Center. O Justify Content Center vai deixar tudo alinhado no centro do botão, no sentido aqui horizontal. E agora, para a gente ajeitar tudo na vertical, a gente usa o Align Items como sendo Center. E aí ele vai deixar tudo alinhadinho também no sentido vertical, né? Aqui nesse sentido aqui, vai ficar no meio e no meio, beleza? Só para dar um espaçamento entre a imagem e o texto escrito, a gente pode colocar aqui um e-comercial NBSP. Se tu faz isso mais ponto e vírgula, isso aqui é um códigozinho especial para dar um espaçamento. É como se você dissesse que você quer dar um espaço, só que em código, certo? Então fica legal para deixar ali mais separadinho, beleza? A gente pode tirar agora a borda desse botão, então vamos dizer que ele não vai ter borda, border none. E a gente pode fazer um efeitinho degradê nesse nosso menu iniciar, como a gente fez ali com a nossa barra de tarefas. Então eu vou fazer aqui um background, vamos colocar que vai ser linear gradiente. E aqui dentro a gente vai colocar lá as nossas cores. E também vou fazer de cima para baixo, to bottom. E aqui a gente vai passar as seguintes cores. Então, é 3D 973D.
que é um tom de verde, certo? Começa em 0%. Aí o próximo vai ser 6FA F72, 9%. O próximo vai ser o mesmo 3D ali que a gente tem aqui em cima, só que agora a gente vai fazer aqui 18%. Ele repetido agora 92%. E a gente vai fazer também um cinzinha, só que um pouquinho mais escuro, 666, 100%, 666. Opa, beleza, vamos salvar aqui. Olha lá que legal, ele vai ficar basicamente com o mesmo efeito da barra de tarefas. Isso é feito proposital, você vê que até as porcentagens que a gente usou aqui são as mesmas, porque a gente vai querer que ele siga, ó, a linha da barra de tarefas, só que no caso da barra de tarefas ela é azul, só que no botão aqui, tá vendo? Então ele vai fazer aquele efeito de brilho na parte de cima, que dá assim um pouco de profundidade, dá ali um efeito meio 3D, também na parte de cima do botão iniciar. Então vamos fazer agora então que a cor do botão vai ser branca, então color white, já ficou ali branquinho. A gente pode aumentar o tamanho da fonte, font size, vamos colocar 1.5 rem. Então, em relação ao tamanho de fonte padrão da tela, eu quero que seja 1.5, né? 1 seria o tamanho normal, então eu coloquei meio 0.5 a mais do tamanho padrão aqui de fontes do navegador do usuário, certo? Aí a gente pode colocar que vai ser negrito, então a gente faz font weight aqui sendo bold para deixar negrito. Olha lá, tá ficando bem show de bola. E agora a gente vai precisar colocar as bordas arredondadas, né? Então eu posso fazer aqui um border, só que a gente vai querer, pessoal, que as bordas sejam arredondadas só nesse lado aqui. A gente não quer em todo o botão, né? Porque se você colocar assim, ó, border radius, vamos supor que eu coloque border radius 15 pixels, certo? O que que vai acontecer? Ó, ele vai fazer a borda arredondada em todo o botão. E a gente não quer isso, a gente quer a borda arredondada só nesse lado. Então, como que você faz? A propriedade border radius pode determinar só os cantos que você quer. Então, você pode fazer assim, border top right radius. Então, eu falei que eu quero no topo e à direita. Então, olha lá o que vai acontecer, tá vendo? Ele fez a curvinha, ó, só aqui na parte de cima, no topo e à direita. Posso fazer a mesma coisa, ó, copiar para o top left radius. E aí ele vai colocar lá só... Opa, coloquei no lado errado. Aqui também é bottom, fiz errado. Ó. Tem que ser também no lado direito. Ó. Confundi aqui. Então é bottom, que quer dizer embaixo à direita. Daí sim, agora sim, fez lá a nossa curvinha aqui, a nossa borda arredondada. Só para ficar mais fácil da gente enxergar também aqui a cor do botão, aqui da escrita do iniciar, vamos colocar uma sombrinha, né? Porque se você reparar aqui no do Windows XP, ó, ele tem tipo uma sombrinha na letra aqui do menu iniciar, né? Então a gente vai fazer aqui um text shadow, uma sombra no texto. A gente pode fazer assim, 2px, 2px, 8px de dispersão, e a gente pode colocar aqui um 003D00, que é tipo um cinzinha claro, ó, tá vendo? Daí ele vai fazer um efeitinho levemente ali de sombrinha no texto, que fica bem legal, fica bem bonitinho. Aqui a gente também pode colocar que o cursor vai ser cursor pointer, para ele fazer aquela mãozinha, né? Então, quando passa o mouse aqui, já vai ficar com aquele símbolozinho da mãozinha aqui no menu iniciar. E agora vamos fazer o comportamento quando o mouse estiver sobre, né? Então, vamos fazer o nosso iniciar, 2 pontos, over. O que acontece quando o mouse estiver sobre? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e só trocar a cor do background. Então, a gente vai copiar esse nosso background que a gente tinha aqui em cima. E a gente só vai trocar aqui um pouco os padrões de cores. Nesse último aqui, a gente vai colocar aqui um padrão de cores, esse que está 92%, ó, 37D437, que é um outro tom de verde. Então, ó, ele vai fazer o efeito só aqui embaixo de um verdinho mais claro. Olha que bonitinho que fica o efeito, ó, tá vendo? Ele dá um verdinho bem mais claro só na parte de baixo, então
ele é como se iluminasse aqui o botão. Ó. Quando o mouse passa por cima, o botão fica bem iluminadinho, ó, bem legal mesmo. Então, já está feito o nosso botão iniciar aqui. Por enquanto ele não faz nada, porque a gente só criou a estética dele. Depois a gente tem que criar aqui a estrutura do menu iniciar e tudo mais. Mas aqui está feito. Vamos fazer agora os íconezinhos que ficam nesse lado da nossa barra de tarefas, que é a chamada barra de notificação, né? Então eu vou recolher aqui o meu botão só para ficar mais fácil da gente ver. Ó, quando você clica nos cantinhos aqui, nas linhas, você tem como recolher a árvore de conteúdo ali, né? Então eu vou recolher aqui para ficar mais fácil da gente ver o nosso botão iniciar. E aqui a gente vai fazer uma div com uma classe que a gente vai chamar assim de área-de-notificação. Beleza? E aqui dentro a gente vai fazer aqui a nossa área de notificação. Só salvar. A gente tem aqui a nossa área de notificação. Aqui a gente pode construir ela, então vamos fazer a classe aqui área de notificação. A gente vai fazer que o display dela também vai ser flex. Todo o padrão desse projeto a gente vai usar o display flex. A gente vai fazer que o width, a largura dela vai ser de 250 pixels. A gente vai colocar aqui que vai ter vamos colocar um background red só para a gente ir vendo como é que vai ficar. Ó, então vai ficar desse tamanho aqui, ó, tá vendo? O tamanho da nossa área de notificação. Como ela está logo abaixo aqui do nosso botão do iniciar, no display flex ele sempre coloca uma coisa do lado da outra. Então a gente vai precisar puxar ela para o final da nossa barra de tarefas. Só que como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai puxar ela para o final da nossa barra de tarefas? Então, para fazer isso, lá na nossa barra de tarefas, então a gente vai encontrar aqui a nossa barra de tarefas. Barra de tarefas está aqui. A gente vai usar agora uma propriedade que é o justify content, que a gente até usou. O justify content é os alinhamentos. Só que você vai falar que você quer fazer o justify content space between, ou espaço entre. Então, esse space between, o que que ele faz? Ele respeita a quantidade de itens dentro de uma área. Então, como eu quero ter espaço entre as coisas, vai ficar uma nesse canto e a outra no outro. Então, ele vai jogar ali a minha área de notificação para o canto de lá. Se eu fizesse qualquer outra coisa aqui dentro, olha só que ele ia, só para você entender como o space between ele se comporta, né? Se eu aqui dentro da nossa barra de tarefas eu fizesse qualquer outra coisa, por exemplo, eu vou fazer um outro botão escrito qualquer coisa, certo? Eu vou fechar aqui o botão. Olha o que ele vai fazer aqui. Deixa eu salvar. Olha só que interessante, eu coloquei o botão qualquer coisa antes do iniciar. O space between ele vai respeitar o tamanho de acordo com a quantidade de itens que você tem ali dentro. Então aqui no canto esquerdo ficou o botão qualquer coisa que eu acabei de criar. O menu iniciar veio bem para o centro da barra de tarefas e a área de notificação fica lá no canto. Então é isso que o space between faz. Quanto mais elementos você colocar, se eu colocar mais alguma outra coisa, ele vai tentar distribuir de forma uniforme dentro ali da nossa barra de tarefas os itens, ó, respeitando o mesmo distanciamento, certo? Então eu vou tirar esses botões aqui só para você entender o conceito. E aí vou salvar. Então o menu iniciar vai ficar naquele canto e a área de notificação vai ficar lá no outro canto. Vamos colocar então as cores da área de notificação aqui certinhos. Se você olhar aqui na referência, ó, a área de notificação ela é igual, segue o mesmo padrão da barra de tarefas aqui, só que um azulzinho mais claro, né? Então, deixa eu vir aqui para cima. Então, vamos fazer aqui também a nossa área de notificação com o linear gradiente. A gente até pode copiar aqui da barra de tarefas. Ó. Deixa eu achar aqui o linear gradiente da barra de tarefas. Vamos pegar aqui o background dele, Ctrl C. Vamos lá na nossa área de notificação. Vamos dar um Ctrl V aqui. Então, ele vai unificar, é claro, porque está com as mesmas cores. Só que agora a gente vai trocar aqui as cores do azul, né? Então, o primeiro aqui vai ser 0FAD F4, que é um tomzinho de azul. A gente tem aqui no segundo o mesmo, que vai... Então, a gente pode copiar desse primeiro o mesmo tom de azul. O terceiro vai ser 108 AE5. Aqui a gente vai repetir também esse 108 AE5.
E aqui a gente vai colocar um cinzinho um pouco mais escuro no final, 666 de novo, beleza? Olha lá, pessoal, que show de bola já ficou a nossa área de notificação lá no cantinho direito, ó, ficou muito bonito mesmo, no tonzinho de azul seguindo aqui o mesmo esquema da barra de tarefas, só que o azulzinho mais claro. E agora vamos colocar os ícones aqui dentro. Então, dentro aqui da nossa área notificação, né, que é a área onde a gente está, aqui esse azulzinho mais claro, a gente pode fazer aqui uma div com uma classe que vai ser padrão para todos, que a gente pode chamar de icon. Então, a gente vai ter aqui um ícone. E a gente pode colocar o ID para a gente saber qual que vai ser o ícone que vai estar ali. Então, o primeiro vai ser o volume, certo? Então, vamos fechar essa nossa div aqui. Volume. Aí a gente vai ter aqui, vamos copiar Ctrl C, Ctrl V. A gente vai ter também mídia e a gente vai ter também segurança, certo? Então são os ícones que a gente vai estar usando aqui. Deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Deixa eu ver se consigo deixar tudo na mesma linha aqui. Bom, deixa assim. Então, a gente colocou aqui os ícones e agora vamos criar esses ícones aqui. Então, a gente pode fazer a nossa classe icon e a gente vai determinar aqui que ele vai ter a largura, o width, de 25 pixels e a altura também de 25 pixels. Para a gente enxergar isso aqui melhor, a gente pode colocar aqui o background como sendo red, só para a gente ir vendo os íconezinhos. Então, aqui eles não estão aparecendo, parece que é uma coisa só vermelha, porque estão um do lado do outro, né? Mas a gente já vai separar eles aqui, né? Então, se a gente fizer aqui agora os próximos itens, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui o volume, a gente pode colocar assim, margem left de 10 pixels, margem esquerda de 10 pixels. Vamos fazer isso aqui em cada um deles, só para a gente ver melhor os ícones separadinhos. Então, a gente tem o volume, a mídia e aqui a gente tem segurança. Olha lá. Então, agora a gente já consegue ver eles separadinhos. A gente colocando essa margem em cada um dos itens, agora pegando pelo ID, né? Aí fica mais fácil da gente poder separar os íconezinhos aqui. Para eles ficarem alinhados aqui dentro da nossa área de notificações, a gente vai ter que fazer o uso do display flex aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui o alinhamento dos itens, ou align items, vai ser center, para ele ficar bem no meio, ó. Então ele vai ficar bem no meio da nossa barrinha aqui, da nossa área de notificação. E para os itens ficarem assim uniformes entre eles ali, a gente pode usar o justify content como sendo space between, que é o mesmo que a gente usou ali para a barra de tarefas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir os ícones, ó, de forma uniforme entre a área de notificação. Aí, dessa forma, os ícones vão ficar ali organizadinhos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse background red aqui do nosso icon. Vamos tirar ele. E vamos colocar aqui os ícones propriamente ditos. Então, a gente tem aqui o ícone de volume, então a gente vai fazer assim, que o background vai ser o URL e aqui a gente vai colocar o nosso ícone de volume. A gente pode vir na nossa lista e procurar aqui, né? O ícone de volume. Lixeira, Internet Explorer. Ih, rapaz, eu acho que eu esqueci de colocar aqui o ícone de volume. Eu vou encontrar aqui e já volto para vocês mostrando aqui qual que é o ícone de volume. Daí no documento de vocês já vai estar certinho, beleza? Beleza, pessoal, já voltei aqui. Agora eu coloquei aqui o ícone de volume, segurança e mídia, que eu tinha esquecido realmente. No de vocês já vai estar certinho. Então vamos lá, copiar aqui o link para o nosso ícone de volume. Vamos ver se ele vai aparecer lá. Salvar. Talvez ele não esteja aparecendo porque a gente precisa colocar o background aqui. Background size como sendo cover, para ele ficar dentro da área de 25 por 25. Aí, ó. Porque senão, como é muito pequenininha a área, ele acaba que aparece a parte transparente da imagem e não aparece ali o íconezinho. Beleza, então o volume está feito. Vamos colocar aqui mídia, então background URL. Vamos pegar lá a nossa ícone de mídia, Ctrl C, colocar aqui, Ctrl V, background cover ali, opa,
copiar o background cover do de cima, aqui também nesse daqui de baixo. Então vamos ver, olha lá, o ícone de mídia e o ícone de segurança. Eu até vou copiar esse aqui do de cima, só para a gente trocar só o ícone aqui. Pegar aqui o de segurança, que é esse daqui. Ctrl C. Trocar aqui o link. Beleza, já está com os ícones colocados ali, pessoal. Show de bola, né? E a gente esqueceu aqui, também tem que fazer o relógio, né, pessoal? Então aqui a gente pode colocar o nosso ícone do relógio. A gente pode fazer aqui uma div com ID, sendo aqui relógio. Esse aqui eu não vou fazer ele com ícone para não pegar ali as propriedades da classe icon, tá? Então aqui a gente vai ter o relógio e aqui a gente vai ter ali qual o horário que vai aparecer. Coloquei 2 tracinhos, 2 pontos e 2 tracinhos só para ele aparecer lá no cantinho. E aqui a gente pode fazer então o nosso relógio. O relógio vai ter a cor branca, color white. A gente pode colocar o tamanho dele aqui, ó, font size, como sendo 18 pixels para ele ficar maiorzinho. A gente pode deixar ele negrito, então font weight. Vamos colocar bold aqui, negrito. E vamos afastar ele um pouquinho lá do canto, ó, pessoal, porque ele está bem grudado lá, usando a margem. Então, margem right, margem à direita. A gente pode colocar aqui 15 pixels. E aí, beleza, ele vai ficar bem afastadinho lá. Ó, que show de bola, que legal. Então, aqui vai ser a área onde vai aparecer aqui o nosso reloginho, né? E a gente pode fazer esse relógio agora com o JavaScript aqui para a gente ativar ele e ele realmente pegar a hora, né? Então, para ele disparar a primeira vez, a gente pode usar aquele métodozinho do JavaScript que é o setTimeout. E aqui dentro do setTimeout a gente diz o que a gente quer que aconteça, certo? Então, eu vou fazer aqui uma arrow function. E o setTimeout ele funciona assim, ele vai executar essa função na quantidade de tempos que eu passar aqui. Então, a cada 100 milissegundos, quer dizer, quando der 100 milissegundos, ele vai disparar esse daqui. O timeout ele só acontece uma vez, ele não fica repetindo, tá? O setInterval, que é o que fica repetindo a uma quantidade de tempo. Então, isso aqui eu estou dizendo que quando der 100 milissegundos da execução desse projeto, eu quero que isso aqui dentro dessa função, dessa arrow function, o que é para acontecer. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável chamada hora, que vai ser igual a new date. Vamos usar o método de data. E a gente vai pegar essa data e usar o toLocale time string, que é um métodozinho do JavaScript para converter uma data num tipo de hora, né, que seja uma string e de acordo com o local que você é. Então aqui eu posso colocar assim, que eu quero a hora de acordo com português do Brasil, PTBR, assim. Aí depois eu coloco uma vírgula, vou abrir aqui um objeto para passar os parâmetros que eu quero, certo? Usando as chaves. Então aqui dentro eu posso passar assim, que eu quero que a hora, ou seja, hour, vai ser de 2 dígitos. Então você põe assim, 2 digit. E vai querer também que o minuto, ou minute, vai ser também 2-digit, certo? Se eu der um salvar aqui, olha só o que vai acontecer. Nada, porque na verdade a gente só criou aqui a nossa variável hora e não fez nada, né? A gente só colocou o valor da hora realmente dentro dessa variável. Agora o que a gente precisa fazer é alimentar aqui a nossa div, cujo ID é relógio, com o valor dessa hora que ele pegou. Para facilitar os nossos trabalhos, pessoal, vamos trabalhar com o jQuery nesse projeto. Então, para você instalar o jQuery aqui, ó, você pode vir aqui nessa engrenaginha Open Settings do CodePen. E aqui, ó, você pode procurar um script externo. Então, aqui eu posso digitar aqui, ó, jQuery, e ele já vai aparecer aqui para mim instalar o jQuery aqui. Você seleciona ele, ele já vai ter instalado aqui a última versão 3.6.1. Você dá um Save Close e pronto, você já tem o jQuery aqui no teu projeto, já instalada a biblioteca. Então a gente vai fazer a chamada aqui do jQuery do nosso relógio. Então a gente faz o joguinho da velha, cifrão, né? Abre parênteses, abre aspas duplas, joguinho da velha, que é para dizer que eu quero pegar um elemento pelo ID, o ID é relógio, e eu vou pedir aqui que o nosso relógio
.html, que vai ser o conteúdo que vai ter nele, vai ser a nossa variável hora que tem aqui em cima. Certo? E agora, se eu der um salvar, olha lá, tcharãs, agora a nossa hora já está aparecendo ali, 11h18 da manhã, que é o momento que eu estou fazendo essa gravação. Então, o nosso relógio já, quando inicializa o nosso projeto, com 100 milissegundos, já vai colocar a hora naquela posição ali inicial, certo? Só que a gente precisa fazer com que esse relógio seja atualizado a cada minuto que passar. Então a gente vai copiar esse código que a gente tem aqui em cima, eu vou colar aqui embaixo, só que no lugar do set timeout, a gente vai usar agora o set interval. O set interval ele faz a mesma coisa que o timeout, só que numa quantidade de tempo que você especificar. Então eu quero que a cada 60 segundos, então eu posso colocar aqui, ó, 60 mil milissegundos, né? Porque aqui está em milissegundos. Então eu quero que a cada 60 segundos ele execute isso daqui. Ele vai pegar a hora novamente para a gente ver. Então aqui já apareceu para mim 11h19. Então vamos esperar aí um minuto para ver se vai dar certo e ele vai trocar a hora para nós. Eu vou dar uma acelerada no vídeo e quando trocar, daí a gente já volta. Na verdade isso aí não vai dar certo, pessoal. Eu não posso colocar aqui 60 segundos, tá? Eu tenho que colocar 1 segundo. A cada 1 segundo ele vai ficar verificando aqui se a hora do relógio mudou. Porque assim, quando tiver essa mudança, ele naquele mesmo segundo vai fazer a troca. Porque se não, por exemplo, se ele pega lá e já está em 30 segundos, por exemplo, dentro de uma quantidade de tempo, por exemplo, agora é 11h20, né? Se tivesse 11h20 e 30 segundos, ele só ia fazer as 11h21 e 30 segundos também, não vai ficar encaixado, o relógio não vai funcionar. Agora, quando a gente põe o set interval para cada 1 segundo, então cada 1 segundo ele vai estar se atualizando e aí ele troca o horário. Ó, agora já está pegando, ó, já deu 11h21, ele já trocou certinho para nós aqui o horário. A cada 1 segundo ele vai fazendo essa atualização. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós fizemos isso daqui, nós criamos aqui o nosso Windows XP, a nossa área de trabalho, a gente fez a nossa barra de tarefas com o menu iniciar aqui, área de notificação, reloginho já funcionando ali, trocando o horário. Nas próximas aulas nós vamos continuar com esse projeto. Então, se você está gostando, desde já deixa o seu like, que isso me ajuda muito, isso ajuda muito o canal. Essa playlist ela não vai estar pública, ela vai estar privada, então se você quiser continuar assistindo essa série, clica no vídeo que vai aparecer aqui do lado, tá? Se tiver escrito em breve é porque eu ainda não postei, eu vou postar em breve, mas clica nesse do lado aqui que vai ter a opção para você continuar assistindo. Também se você quiser saber do curso na promoção, clica nesse outro link aqui. Forte abraço e até a próxima. Valeu!